novo, a gente vai vir aqui nas partes das potências, tá? Que é onde nós já calculamos, também em locais de habitação, os pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o 9.5.2. Em hall, serviços, salas de manutenção e equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas, barrilhetes, locais análogos, não sei, todas partes trabalham com bombas de água, devem ser previstos no mínimo um ponto de tomada de uso geral, circuito, terminais respectivos, deve ser distribuído uma potência de no mínimo 1000 VA, tá? Então, ó, house de serviço, salas de manutenção, lembra que a gente viu a garagem, a gente colocou uma tomada de uso específica pra garagem, a gente colocou até mais do que 1000 VA lá, né? Salas de equipamentos, casas de máquinas, você tem uma casa lá com bomba de poço, bomba de piscina, é ideal ver no mínimo, tá? No mínimo, 1000 VA de potência, uma tomada no mínimo, né? Barrilhetes e locais análogos, tá ok? Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser atribuída a potência igual à potência nominal do equipamento, isso que a gente já viu, tá? Foi exatamente o que a gente já colocou lá, ok? Agora o que nos interessa, vamos voltar, tá bom? Lá para nossa tabela, tá ok? A gente já viu os itens da norma, e eu vou colocar uma seguinte tabela aqui, ó, uma seguinte coluna na tabela. Fator de demanda, tá ok? Ou você pode colocar simplesmente FD, que é chamado fator de demanda, tá ok? O que quer dizer fator de demanda, tá? É exatamente o que nós vimos lá, que é o fator, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo mais fácil para vocês entenderem ainda. Imagina que você tem uma academia, tá? E lá você tem 20 chuveiros, certo? Qual é a chance desses 20 chuveiros serem utilizados ao mesmo tempo? É grande, né? Porque às vezes acaba um treino e vai um monte de gente utilizar o chuveiro, mas 100% é quase impossível. Mas, digamos assim, 80% desses chuveiros é uma chance grande de ser utilizado. Agora você tem uma residência, e a residência, a sua casa tem 4 chuveiros, você colocou 4 banheiros com 4 chuveiros. Qual é a chance desses 4 chuveiros serem utilizados ao mesmo tempo? Quase nenhuma, né? Então isso é chamado fator de demanda, tá ok? Então, inclusive, se vocês olharem, tá, na concessionária de vocês, aqui na minha região é a CPFL Piratininga. Então, ela tem algumas tabelas de fator de demanda. Inclusive, quando a gente for fazer o quadro, né, o quadro de medição lá na frente, a gente vai ter que utilizar os dados desse fator de demanda que a CPFL fornece. Eu vou pegar o exemplo da CPFL, mas é ideal você pegar da sua concessionária e também pegar isso como base, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar como uma amostra, tá? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar essa potência máxima aqui. Eu vou fazer uma autossoma. Deu mais ou menos aqui 22 kW instalado, tá bom? Quanto maior a demanda instalada na casa, menor é o fator de demanda, tá bom? Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar uma média aqui, então, de 0,7 para a gente poder calcular o fator de demanda, tá? Ainda estou sendo aqui, ó, bem alto aqui, por exemplo, iluminação. Imagina que o fundo inteiro da casa, qual a chance de estar todas as lâmpadas ligadas ao mesmo tempo? Eu vou colocar aqui um fator de demanda de 0,7, tá ok? Frente da casa, a mesma coisa, eu vou colocar 0,7. TUG cozinha, tá? Cozinha já é um ambiente, né? Como eu falei, a gente tem que olhar não só o fator de demanda, como a previsão de futuras cargas, tá ok? Então a cozinha eu vou colocar 0,8 de fator de demanda, porque a gente tem a possibilidade de ter novas cargas instaladas, então eu não vou tirar muito, tá, a potência instalada da minha cozinha. Vou manter ela quase no ideal ali. Você poderia ter mesmo, como ela já está na verdade no cabo 2,5, né? Poderíamos até manter mais ou menos aqui a demanda em 100%. Eu vou manter aqui em 0,8, tá ok? Tu e cozinha, essa daqui como ela é uma única tomada, então ela é o fator 1, ou seja, 100%. Ela foi calculada para um equipamento, então iremos calcular a demanda para um equipamento, ok? Então ele não tem como ter menos, não tem como eu fazer uma tomada e aí eu vou ter meio equipamento ligado, não tem como, vou ter um equipamento ligado, ok? Dormitórios, tá? Isso aqui a gente pode realmente colocar aqui 0,7 sem problema, pode até colocar menos, 0,66, até como eu falei, é importante você olhar mais ou menos como é que é a sua região, isso tudo interfere, tá, gente? Costumes, programação da região, tudo isso interfere nos costumes das pessoas, como é que usam, como é que não usam, etc. Às vezes, por exemplo, o pessoal da Bahia, esses dias eu fiz um projeto para a Bahia, e eu até estranhei que alguns lá nem utilizam chuveiro elétrico, quando prevém, por exemplo, uma escola, um clube, porque tão calor que é, né? E aqui em São Paulo, praticamente, se os chuveiros não estiverem na temperatura correta, é reclamação direta. Então, é bem diferente, tá, gente, esse fator de demanda a ser calculado, tá bom? Então, aqui, a mesma coisa, banheiro e iluminação, qual é o fator de demanda que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o fator de demanda 1, porque a gente colocou uma única tomada com uma potência alta, tá? Então, também vou manter 1 aqui de fator de demanda, tá ok? TUG da sala de estar, jantar e corredor, mesma coisa, 0,7, vou manter uma média. A TUG da garagem, tá? 0,7. A TUG da garagem, que é uma só com a potência alta, tá lembrado? Então, ela vai ficar em 1. E a TUI do chuveiro, também mesma coisa, chuveiro sempre 1, ok? Bom, na próxima aula agora a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses dados aqui e ainda iremos colocar alguns outros também, ok? Fala pessoal, beleza? Vamos aqui à nossa aula de número 49, já definimos aqui o nosso fator de demanda. Agora iremos colocar os outros fatores que são importantes para finalizarmos aqui a nossa planilha para dimensionamento correto dos fios. Lembrando que esse dimensionamento que colocamos aqui é dimensionamento mínimo, ok? Dimensionamento mínimo com todos os valores mínimos, mas tem algumas variáveis aqui que poderão interferir nesse dimensionamento dos cabos, ok? O que a gente vai fazer? Vamos dar um pulinho lá na NBR 5410, ok? Vamos aqui ó, na tabela de número 40. Lembrando, pessoal, é importante, né, tem toda uma teoria aqui em cima, é importante vocês olharem, né, lerem toda a ABNT 5410, ok? Bom, aqui fala sobre os fatores de correção para temperaturas em ambientes diferentes de 30 graus, tá, ok? Então, o que nós temos aqui? Temos a temperatura ambiente em 30 graus, né, que no caso ficaria aqui, ó,
fator de correção seria 1, ou seja, você não precisaria corrigir se a temperatura ambiente for 30 graus, tá ok? Se a temperatura ambiente passar de 30 graus, tá ok? Então você tem que considerar pegar a sua região, pegar uma temperatura média, né, a temperatura média da sua região, ou se quiser colocar para a temperatura máxima, tá? A temperatura que vai bater no verão, você pega a temperatura ambiente, ou se por exemplo for uma cozinha que tem vários fornos, ou se for uma empresa que tem fornos industriais, a temperatura ambiente interna é muito quente, você vai pegar a temperatura ambiente e vai aumentar, tá ok? Lembrando, pessoal, é temperatura ambiente, tá? Não é temperatura, no verãozão o asfalto dá para fritar um ovo, não é temperatura do chão ou de nenhuma superfície, é temperatura ambiente, ok? Bom, então vou pegar aqui, ó, num caso extremo, tá? Num caso extremo, vamos pegar aqui ó, o valor de 40 graus. Vamos dizer que a gente tem uma média de temperatura de 40 graus, valor extremo, tá ok? Qual que vai ser o fator de correção? A gente tem aqui 0,91 e 87. Por quê? Isso varia da isolação do cabo, tá? Então, no caso, tem os cabos EPR ou XLPE, que são aqueles cabos de isolação dupla ou multipolares com dupla isolação, ou tem o cabo PVC, que é esse padrão que nós utilizamos, que são os cabos unipolares com uma única isolação, tá ok? Então, vamos pegar os cabos de PVC, 40 graus, vai dar aqui, ó, 0,87. Okay? Vamos utilizar esse valor aqui, então, e colocar lá na nossa planilha, tá ok? O que eu vou fazer aqui, então, vou vir aqui na nossa planilha, vamos colocar aqui ó, um campo chamado FCT, ou seja, fator de correção de temperatura, ok? Inclusive, se você, de repente, lá no ambiente tiver vários, tá ok? Vários diferentes temperaturas do ambiente, você pode modificar isso aqui, mas o ideal é manter um padrão só. Então, eu vou colocar aqui o extremo, né, que nós colocamos, e eu vou colocar tudo aqui, ó, 0,87, ok? Vou criar um campo aqui, adicional e pronto, ok? Tá ok, agora tem mais um, nós precisamos voltar lá de novo, vamos aqui na tabela de número 42, ok? Aqui tabela de número 42, que é chamado fator de agrupamento, tá ok? Isso daqui vai ser muito importante para os nossos cálculos, tá? Lembrando, pessoal, aqui ó, tabela dos métodos de referência, das tabelas lá em cima, né, da tabela 36 até a tabela 39, são os métodos de instalação do cabo, tá? Ou seja, se vai ser um cabo em eletrocalha, se vai ser um cabo em perfilado, se vai ser um cabo embutido na parede, se vai ser um cabo enterrado, então cada um deles muda o método de instalação, tá ok? Aqui mesmo tem aqui uma pequena revisãozinha, né? Tem aqui as camadas únicas sobre leitos e suportes, camada única em bandeja. O que utilizaremos será esse daqui, ó, que aqui ele fala aqui, ó, em condutos fechados, né? Ou seja, dentro de eletrodutos, utilizaremos esse daqui, tá? Para pegar o fator de número, e aqui tem o número de circuitos, então para pegarmos aqui o fator de correção de agrupamento, tá ok? Então aqui nós temos, ó, por exemplo, quando tiver o circuito, né, tiver apenas ele, o fator de correção será 1, você não terá fator de correção, ok? Quando o número de circuitos, né, onde ele tiver, por exemplo, digamos que está passando no eletroduto, e tem 2 circuitos, então o fator de correção será 0,80. Se tiver 3, 0,70. Se tiver 4, 0,65 e assim sucessivamente, ok? Vamos dar um pulinho lá no nosso AutoCAD, tá? Isso aqui vai ser importante pra gente. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. O nosso chuveiro, tá? Que está aqui no banheiro, que nós colocamos aqui em cima, ele tem um eletroduto indo só para ele, tá vendo? O circuito 10 aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O fator de agrupamento dele, vamos aqui na tabela, ó, eu vou criar aqui um campo chamado FCA, fator de agrupamento, ok? Vou criar aqui minhas bordas da minha tabela. E, ó, o meu chuveiro aqui, ó, o fator de agrupamento dele será 1, ok? Então, vou colocar 1 aqui e pronto, está definido o fator dele aqui do circuito do chuveiro. Vamos olhar os demais aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que era o que eu estava aguardando para poder mostrar para vocês, tá? A gente tem aqui, ó, circuito 1 e 5, certo? A gente tem 2 circuitos, tá vendo? 2 circuitos no mesmo eletroduto. Aqui de novo se repete, ó, circuito 1 e 5, tá vendo? Passando os dois no mesmo eletroduto. E aqui nós temos o 6, ó, sozinho aqui no eletroduto. Porém, todos eles estão derivando da onde? Derivando dessa caixinha aqui, ó. Estão lembrados daquele, deixa eu ampliar aqui, ó, desse pequeno pedaço de eletroduto aqui que nós tivemos um problema a hora de representá-lo aqui, né? Puxamos uma linha, porque não tem espaço, e aqui ficou os 3, ou seja, só nesse pedacinho aqui, ó, só nesse pedacinho está passando 3 circuitos, ou seja, tanto o 1 quanto o 5 quanto o 6, eles vão ter que ficar no agrupamento 3, né? Então, assim, se a gente ver aqui na tabela, o fator para 3 circuitos é 0,70. Então, a gente vai voltar lá na nossa tabela. Então, ó, o 1, certo? Então, aqui o 1 é 0,70. O 5, vou pegar aqui o 5 é 0,70 e o 6 é 0,70, ok? Isso é ruim para o cálculo. O fator vai ficar muito baixo, vai alterar demais isso daqui, tá ok? Alterar muito essa potência. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, no CAD e fazer uma pequena modificação. Quer ver? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse circuito aqui que está indo lá para o banheiro, lembra que estava sozinho? Então, eu vou tirar ele da caixinha aqui, ó, e eu vou passar ele aqui para o disjuntor. Tá vendo que legal? Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou juntar aqui, vou alinhar ele aqui, pronto. Agora, o circuito 6, ó, vou voltar lá, o circuito 6 ele passou de 0,7 para 1. Agora ele não tem mais agrupamento nenhum, está sozinho dentro do eletroduto, ok? E a mesma situação vai acontecer o seguinte, ó, aqui onde estava subindo, certo? Nesse eletroduto aqui, ó, que estava subindo o circuito 1, 5 e 6, agora o 6 não está mais. Então o 6 ó, vai sair fora, certo? Vou diminuir minha linha de chamada aqui e ficou só 1 e o 5. Lembrando que, por mais que, por exemplo, o circuito 1 e 5, tá vendo aqui, ó, ele sai também aqui do quadro juntor que a gente colocou, né? E aqui saem 2, como o circuito 1 é o mesmo que esse, teria que respeitar o valor da onde ele tivesse um maior número de equipamentos, ok? Então o que a gente vai fazer, ó, o 1 e o 5, inclusive, se eu quiser, eu posso fazer agora o seguinte, eu posso tirar o 1 e o 5 daqui do quadro disjuntor, que vai ser até mais lógico, e colocar aqui, ó. Ou seja, ele também vai derivar da caixinha. Vai ficar menos saída também no meu quadro disjuntor. Ou seja, eu vou chegar na caixinha, vou derivar o 1 e o 5 para lá e o 1 e o 5 para lá, certo? Vou derivar o 1 e o 5 para lá e também vindo aqui na caixinha vai derivar para lá. Fizemos uma pequena alteração e olha como é que vai modificar aqui, ó. O fator de agrupamento do meu circuito 1 passou de 0,7 para 0,8, né, que é o valor para 2, e do circuito 3, do circuito 5 a mesma situação, certo? Perdão, gente, eu errei aqui, o circuito 5 é aqui. É que eu estou olhando aqui na célula 5 aqui,
Tô me confundindo, não é a célula 5, tá? É o circuito 5, é esse aqui, ó. Circuito 5 e circuito 6. Então, esse aqui não é aqui, esse aqui não é aqui. É aqui, 0,8 e aqui é 1, tá vendo? Circuito 5 e circuito 6, ok? Inclusive, se vocês acharem que tá ruim esse número aqui, vocês podem fazer isso aqui, tá? Ó. Vocês podem pegar isso aqui, ó, esse valor aqui e podem passar para cá, tá bom? Ele vai pedir para substituir, então pera aí, a gente vai vir aqui, eu vou inserir uma nova, vou pegar esse valor aqui, vou passar para essa coluna aqui e agora eu vim aqui, ó, e excluo. Pronto, tá vendo? Ficou agora a numeração em primeiro. Pronto, legal, acho que fica melhor até da gente conseguir enxergar agora, tá ok? Bom, vamos para os demais lá, ó. Vou botar no AutoCAD, tá? A gente já viu. Agora aqui, ó, o circuito 2 e 7, eu saio do quadro disjuntor só 2, certo? Então 2 e o 7 vai pegar o mesmo fator de agrupamento 0,8, então o circuito 2 e o circuito 7, 0,8, tá vendo? Agora a gente vai vir aqui no AutoCAD de novo. Ó, meu circuito aqui da cozinha, o circuito 4 tá sozinho, tá vendo ele aqui, ó, sozinho. E o meu circuito 3, que vem e alimenta essa e essa tomada também, ó, ele sai do quadro disjuntor aqui, ó, bem aqui, ó, sozinho. Então tanto o 3 quanto o 4, o fator de agrupamento será 1. Então o 3, 1 e o 4 também 1. Agora faltou só aqui, ó, o 8 e o 9, que são tu e tu de garagem. Vamos no CAD, vamos observar aqui, ó. Deixa eu dar mais um zoom para vocês verem melhor aqui, ó. O 8 e o 9 estão aqui, ó, certo? As duas tomadas aqui embaixo, certo? O 8 e o 9. Só que elas estão, ó, vindo desse eletroduto aqui, ó, que inclusive está marcado aqui, ó, que eles passam somente o 8 e o 9. Em nenhum momento do circuito eles misturam com nenhum outro circuito, certo? Então o fator deles também será calculado para o fator de agrupamento 2. Então eu vim aqui, 0,8 e 0,8, ok? Pronto, maravilha. O que a gente vai fazer com isso? Eu vou criar um campo aqui, ó, que será chamado FCT vezes, vou colocar minúsculo aqui, FCA. Por quê? Porque eu posso criar, tá, gente, para poder facilitar nos cálculos, pode fazer o seguinte, você vai pegar esse valor aqui vezes esse valor aqui, ó, vai virar um valor único. Vai ser o único valor que a gente vai ter que calcular ao invés de fazer duas contas, tá bom? Eu posso pegar isso aqui, centralizar, tem muito número aqui, beleza, vamos vir aqui, ó, tirar esse monte de zero aqui depois da vírgula e pronto. Olha que legal. Esse aqui é o que a gente vai utilizar para os cálculos, tá? Esses daqui não, tá ok? Eles foram apenas para preenchimento, tá ok? Então vamos pegar esse valor aqui e utilizaremos para os cálculos agora na próxima aula, ok?